A campanha O Ataque dos Bárbaros, ela usa as regras normais do jogo, mas acrescenta os bárbaros e cavaleiros para o seu jogo. Então, como é que é na preparação? Primeiro vamos à historinha. A prosperidade de Catan não passou despercebida. Bárbaros sedentos de sangue e ansiosos por saquear chegam às costas de Catan para semear o caos e a destruição. Acabou-se a paz e a tranquilidade. Nunca se sabe quando e onde vão atacar. No princípio, são apenas alguns, mas depressa começam a ser cada vez mais. Inicialmente só impedem a produção de matérias-primas, mas se tornarem suficientemente fortes também atacarão as aldeias e cidades, com graves consequências. Os habitantes de Catan não ficam de braços cruzados. A ver tudo acontecer e unem-se para expulsá-los. Armam cavaleiros e enviam-nos para a frente de batalha. Mas será que são fortes o suficiente? A preparação do jogo é a seguinte: você vai ter o posicionamento normal do tabuleiro, onde você vai colocar os portos seguindo a sequência, né, dos números combinando. E aí você vai colocar o castelo aqui, que ele é da parte integrante do Ataque dos Bárbaros, e o deserto aqui. Depois você não vai ter nenhum desses terrenos aqui. E aí você vai colocar os terrenos que ficam na parte costeira do tabuleiro, deixando essa florzinha aqui no meio vazia. Para os terrenos na parte costeira, você vai colocar 2 florestas, 2 colinas, 3 pastos, 1 montanha e 2 lavouras. E aí você vai embaralhar e na sorte vai distribuir os terrenos na parte costeira. Depois você vai fazer a mesma coisa na parte interna. Na parte interna você vai utilizar uma floresta, um pasto, uma colina, 2 montanhas e 2 lavouras. Uma das florestas do jogo base ela vai ficar de fora. Então você distribui na sorte aqui. O que não é na sorte é o posicionamento dos números. Eles vão ficar exatamente dessa forma aqui. Então no caso 3 aqui, 8, 9, 4, 5, 10, 12, 6, 10, 8, 11, 4, 9, 3, 5, 6 e 2, certo? E aí você vai colocar um bárbaro no número 2 e um bárbaro no 12. Os bárbaros são esses carinha aqui, ó. Cada jogador vai receber 6 cavaleiros de sua cor. E as cartas de desenvolvimento do jogo base não são utilizadas. Aí você vai na expansão, que são 26 cartas, se eu não me engano. E aí vai pegar, ó, tem a capinha, né? E aí você pega as cartas, embaralha e coloca no lugar onde seria as cartas de desenvolvimento normais. Você vai tirar a carta de maior cavalaria e só vai deixar a maior estrada comercial. Você pega o dado colorido, deixa aqui onde fica o castelo. E o ladrão não é utilizado nessa partida, né? Nessa campanha. Já temos problemas demais com os bárbaros. Na fase de fundação, os jogadores eles vão colocar uma aldeia e uma estrada, um dos locais. E depois uma cidade e uma estrada, seguindo as regras normais de posicionamento. O que difere é que você vai receber uma matéria-prima apenas baseadas no terreno que estiver adjacente à sua cidade que você colocou. O jogo termina quando você fizer 12 pontos, não 10, 12 pontos. Você vai colocar bárbaros quando os jogadores criarem uma aldeia ou uma cidade, construírem uma aldeia ou cidade. As cartas de desenvolvimento elas são jogadas imediatamente quando elas são compradas. Ainda se usa essa carta de custos de construção, a carta de desenvolvimento, um trigo, uma ovelha e uma pedra. E aí você recebe aquela carta, só que usa na hora. Você arma cavaleiros, só que esses cavaleiros são armados apenas através das cartas de desenvolvimento. Mover cavaleiros, que é no final do seu turno, depois das fases de construção e de comércio. E expulsar bárbaros a seguir de um turno de um jogador. Então passou a mover os cavaleiros, no final ver se tem algum lugar onde possa ser expulso os bárbaros. Então o que acontece? Quando um jogador ele constrói uma aldeia ou constrói uma cidade, então o jogador vermelho colocou uma cidade e aí ele vai fazer 3 lançamentos do dado. Para cada lançamento do dado,
se sair um 7 ou o número que já tiver saído, ele repete o rolamento. Então ele joga os dados e o número que sai é 5. E aí ele vai colocar um bárbaro no terreno costeiro que equivale a esse número. Nesse caso, nesse lado aqui. Aí ele vai fazer o segundo lançamento, 12. Coloca aqui. E o terceiro lançamento, 10. O 10 costeiro é aqui. Se tivesse saído 12 de novo, ele rolaria de novo. Se tivesse saído 7, ele rolaria novamente. E o que acontece nessas situações? Enquanto tem só um bárbaro, tá tranquilo. Enquanto tem 2 bárbaros, continua tranquilo. Mas a partir do momento que tiver 3 bárbaros numa região, essa região é conquistada e você vira a ficha de número. Isso significa para todos nós que quando sair o número equivalente ali, não vai gerar matérias-primas naquele local. Terrenos conquistados, eles também são impossibilitados de construir novas estradas nesses terrenos conquistados. Além disso, se você tiver uma aldeia ou cidade cercada por terrenos conquistados, ou pelo mar, cercada pelo mar e por terrenos conquistados, ela não valerá ponto para você. Até o momento que você possa, deixa virado, faz alguma coisa, até o momento que você possa se livrar dos bárbaros para não ficar mais conquistado esse local. Quando isso acontece com a um local de cidade ou aldeia que está cercada por terrenos conquistados e ela está no porto, o porto não funciona, não pode ser usado. Na rolagem de dados para colocar mais bárbaros, se sair um número que é equivalente ao local onde já tem 3 bárbaros, você não adiciona mais bárbaros. A partir do momento que por alguma razão não tiver mais 3 bárbaros no local, seja porque limparam o local ou só tiraram um bárbaro, o terreno volta ao normal. E aí, por exemplo, essa aldeia não está mais cercada por terrenos conquistados, então ela volta a valer pontos. Isso significa o quê? Significa que se você colocar uma aldeia com adjacência de uma encruzilhada no castelo ou no deserto, você vai estar protegendo essa aldeia ou cidade de futuras conquistas. Ela não vai ser conquistada porque bárbaros não invadem nem o castelo nem o deserto. Vale salientar que quando rolar os dados para o local que tem 3 bárbaros, você não acrescenta o bárbaro e não relança o dado, certo? Você só relança o dado se sair o número 7 ou se sair um número que já saiu naqueles 3 lançamentos. Quando acabar os bárbaros da reserva, estiverem todos os bárbaros nos tabuleiros, já se todos os bárbaros da reserva forem usados, eles não desembarcam mais em Catan e agora vida que segue. Não tem mais rolamentos para o ataque dos bárbaros quando criar uma aldeia ou cidade. Mas parabéns, porque provavelmente você já deveria ter ganho. Mas e agora, Rafael? Os bárbaros vão ficar atrapalhando nossa vida e a gente não pode fazer nada contra eles? Não. Por isso que a gente tem os cavaleirozinhos. Seguinte, você só vai conseguir colocar os cavaleiros no tabuleiro através das cartas de progresso, de desenvolvimento, né? Que é da especialidade dessa expansão, né? Dessa campanha. Uma das cartas que você vai encontrar é o Cavaleiro Forte. Pode colocar um cavaleiro em qualquer caminho livre. Quando você compra essa carta de desenvolvimento, você usa imediatamente e você bota esse cavaleiro em qualquer lugar do tabuleiro que você queira. Quais são as restrições? Nesse caso aqui, a restrição é que você não pode botar o cavaleiro no mesmo espaço de outro cavaleiro, seja seu ou de outro jogador. Pode ficar do ladinho de estradas, certo? Ele fica nas bordas. Então ele pode ficar em qualquer um desses locais. Então nesse caso ele vai querer ficar aqui, ó. Aqui que é mais tenso. Outra carta que você pode conseguir é a Traição. Receba 2 moedas de ouro. Tire 2 bárbaros de 2 terrenos hexagonais diferentes e coloque-os noutros 2 terrenos diferentes. Se não houver bárbaros suficientes nos terrenos hexagonais, tire 1 ou 2 da provisão. Então é assim que você, com essas cartas, consegue
ao colocar bárbaros em determinados locais, você pode, por exemplo, imediatamente deixar aquele terreno conquistado e talvez liberar um outro terreno. Outra carta que talvez seja mais comum é o destacar cavaleiro. Coloque um cavaleiro num dos 6 caminhos do castelo. Um dos 6 caminhos é uma dessas bordas que tem no castelo. Quando você coloca um cavaleiro dessa forma, é obrigatório no final do seu turno você mover esse cavaleiro. Os cavaleiros eles se movem no final do seu turno, depois da fase de construção e do comércio. E todos os seus cavaleiros eles se movem 3 caminhos, tá? Então no caso 1, 2, 3. Você pode optar por não mover eles, caso eles não estejam no terreno do castelo. E se você quiser fazer com que o seu cavaleiro ande mais, você pode pagar um trigo. E aí esse cavaleiro, ao invés de andar 1, 2, 3, ele pode até 5, 4, 5. Se você tiver mais de um cavaleiro, você pode fazer com que eles andem 5, pagando um trigo para cada cavaleiro que você quer dar aquela turbinada para andar mais. Outra carta que você vai encontrar é prisioneiro. Tire um bárbaro de um terreno hexagonal qualquer e coloque-o junto aos seus prisioneiros. Se não houver nenhum bárbaro nos terrenos hexagonais da costa, esta carta é descartada e tira-se uma nova. Quando eu falar sobre expulsar os bárbaros, você vai entender, mas você nessa carta aqui você pega um de qualquer local e aí coloca na sua provisão. Eles vão ser importantes, já vou falar por quê. E eu vou falar agora, porque só tem esses tipos de carta no jogo. Uma coisa que você vai fazer é expulsar os bárbaros. Como é que você expulsa os bárbaros? Então vamos lá. No final do turno do jogador, depois que ele mover os cavaleiros, a gente vai identificar se algum terreno tem mais cavaleiros do que bárbaros. Nesse caso aqui não tem, tá? Mas se tivesse, então vou colocar esse cavaleiro aqui. Pronto. Tem 2 cavaleiros e um bárbaro. Com isso, há a expulsão dos bárbaros. Se é um jogador sozinho contra o bárbaro, apenas um jogador, esse bárbaro vai para o jogador. Se for jogadores diferentes e houver apenas um bárbaro, tem uma disputa, quem tirar maior no dado vai ganhar o bárbaro e quem não ganhar o bárbaro vai receber 3 moedas de ouro. Normalmente quando tem uma batalha e tem mais de um jogador envolvido, pelo menos cada jogador tem que ficar com um bárbaro. Quando sobra, após dividir igualmente para todos, essa sobra fica com o jogador que tiver mais cavaleiros naquele terreno. Se houver um empate mesmo assim, aí sim você joga os dados para ver quem fica com ele. E quem não ficar com o bárbaro vai receber 3 moedas de ouro. A importância do bárbaro é porque a cada 2 bárbaros você ganha 1 ponto de vitória. Após o combate acontecer e decidir com quem ficou o bárbaro, vocês vão rolar o dado. Alguém escolhe para rolar o dado e aí vai decidir se houve baixas de cavaleiros. Quando você joga o dado, você vai ver verde. Verde é quem está nesse lado ou nesse lado do terreno. Vamos ver quem está? É o azul. Para cada cavaleiro perdido, você recebe 3 moedas de ouro. E aí você me pergunta, para que serve a moeda de ouro, Rafael? Não sei porque você perguntou com essa voz, mas essa voz que eu imagino. Então, as moedas de ouro elas não servem como desempate e não dão pontos de vitória no final do jogo. Mas no seu turno, você pode fazer a troca de 2 moedas de ouro por qualquer matéria-prima. 2 vezes durante seu turno você pode fazer isso. Então, 2 moedas você consegue qualquer matéria-prima, tá? E você também consegue moedas de ouro através de trocas com os outros jogadores ou trocas com os portos também. O cavaleiro perdido volta para sua provisão. E não tem muito mistério. É assim que se joga a campanha O Ataque dos Bárbaros. Chegando a 12 pontos de vitória, você vence o jogo. Nessa campanha, nota-se que é muito importante você armar cavaleiros, porque os bárbaros vão gerar muitos pontos para você. E
interessante você criar uma cooperação entre os jogadores, não só nas trocas, que é uma coisa normal do jogo, mas na hora de batalhar com os bárbaros. Você tenta se aproveitar da pouca quantidade de bárbaros nos locais para você talvez conseguir sozinho a vitória, ou ir atrás de locais onde já tem um cavaleiro de outro jogador e assim dividir os espólios lutando com os bárbaros e torcendo para não perder os cavaleiros para poder ir atrás de mais bárbaros. Não negligencie os cavaleiros no início do jogo. São muito importantes também. É assim que se joga a campanha O Ataque dos Bárbaros. E aqui estamos na última parte da campanha, Mercadores e Bárbaros. Os bárbaros foram expulsos e a paz finalmente retorna. Agora é necessário reparar os estragos causados o mais rápido possível. O castelo em que se reúne o Conselho de Catan ficou muito danificado, mas a reconstrução está a progredir bem. Só falta acabar os vitrais coloridos e as estátuas de mármore. É preciso ir buscar o mármore à pedreira, há que transportar a areia até a vidraria, levar o vidro ao castelo e, além disso tudo, são precisas ferramentas. Devido a isto, há muito trânsito nas estradas de Catan. Obviamente você também está envolvido porque o conselho paga estes transportes em puro ouro. Há apenas alguns bárbaros ainda no caminho. Eles estão à sua espera. Nessa partida, quando chegar a 13 pontos de vitória, o jogador vence. Tem 3 novos tipos de terrenos hexagonais. Tem esse aqui, o castelo, que você deixa nesse posicionamento, a vidraria que você deixa nesse posicionamento e a pedreira que fica naquele posicionamento, voltado para cá. Você também vai pegar as fichinhas de cada hexágono, embaralhar e colocar próximo a eles, da mesma forma. Quando você for montar o tabuleiro, você não vai utilizar as fichas de 12 e 2, elas ficam fora, que no caso elas representam B e H. E aí você segue a colocação das peças como o jogo básico. Você vai, dependendo de como você quer fazer, você vai embaralhar com o formato aleatório. Eles não mencionam que é obrigatório o deserto estar entre as fichas utilizadas, mas no jogo básico ele ficaria, né? Porque utilizaria todos os hexágonos, mas geralmente quando a expansão fala alguma coisa de não use o terreno do deserto, não use uma floresta, ele diz. Aqui ele diz para seguir o posicionamento básico das peças. Então, ou seja, 3 vão ficar de fora. Elas podem ser o deserto ou não se você usar a formatação de preparação de jogo aleatória. Então, aleatoriamente você vai embaralhar, escolher um dos cantos e ir colocando as peças. E aí, da forma normal do jogo, você vai posicionar as fichas numeradas baseado na ordem alfabética, escolhendo um dos cantos e fazendo um círculo até chegar no meio, ok? Você ignora os terrenos de destino, certo? Bem como o deserto. Existem 3 locais demarcados no manual, onde você vai colocar os 3 bárbaros utilizados nesse jogo. Aqui. Aqui. E aqui. Os jogadores nessa partida também vão utilizar moedas. Cada jogador começa com 5 moedas de ouro. As cartas de desenvolvimento do jogo básico não serão utilizadas. Então você tira as cartas de desenvolvimento e substitui por essa aqui, que é marcada pela essa capazinha. Cartas de desenvolvimento, mercadores e bárbaros. A maior rota comercial não será utilizada, só iremos utilizar maior exército de cavalaria. Você também vai pegar as cartas de caravana e pegar as cores utilizadas nessa partida. Nesse caso vamos utilizar as 4 cores, então você vai ver que tem essas cartas de caravana já combinadas aqui, das cores dos jogadores, vermelho, azul, amarelo e branco. E aí você vai pegar elas assim, vai colocar na ordem crescente.
dessa forma, desse jeito aqui. Aí vai ficar do lado do jogador. E aí você revela a primeira. Então a primeira cartinha, ela mostra uma caravana que mostra o movimento dela, no caso é 4, e uma moeda de ouro, que é o que ela recebe quando faz a entrega de mercadorias. E aqui vai dizendo no topo o que você tem que gastar de matéria-prima para desenvolver sua caravana, que vai ficando cada vez melhor. Já já a gente mostra elas. O ladrão não é utilizado nessa partida. O jogo segue as regras normais de Catan com algumas regras adicionais. A primeira regra adicional é a fundação, na fase de fundação. Nela você vai colocar uma aldeia e uma estrada, e uma cidade e uma estrada. Ao colocar a cidade, você vai receber uma matéria-prima apenas de cada região adjacente àquela... Eita, nem virei aqui. Aquela região adjacente àquela cidade. Além disso, você vai colocar sua caravanazinha ao lado da sua cidade. Então, sem pensar muito, gente, vamos colocar as peças seguindo as regras normais de posicionamento. Não há problema em construir uma estrada ao lado do bárbaro. Vamos lembrar de colocar a caravana do lado da cidade. As caravanas elas se movimentam de encruzilhada para encruzilhada. Nos hexágonos de destino você vai notar que existem 4 caminhos de estrada e uma encruzilhada nesse edifício aqui. Você pode construir estradas nesses caminhos, dessa forma. Mas você não pode construir nem aldeia nem cidade nessa encruzilhada. Da mesma forma, você não pode construir estradas na parte costeira desse hexágono de destino. Pode-se construir aldeias e cidades nos 4 cantos terrestres do hexágono de destino, mas seguindo as regras normais de distanciamento. No caso, nesse posicionamento aqui, só restam para colocar aldeia ou cidade nesses 2 cantos aqui. Outra regra adicional é a fase de movimento. Essa fase acontece depois de acabar a fase de construção e comércio do seu turno. Um jogador pode mover a caravana. Você vai dar uma olhada aqui que na sua cartinha está dizendo quanto a caravana pode se mover. No caso, a de nível 1 pode se mover 4. As caravanas elas movem-se de uma cruzilhada para outra. E para você passar por esses caminhos, há custos de movimento. Mover uma caravana para um caminho sem estrada custa 2 de movimento. Mover uma caravana por uma estrada sua custa apenas 1 de movimento. Se a estrada for de outro jogador, você vai ter que pagar a ele uma moeda de ouro. Um bárbaro que esteja num caminho ou estrada, durante esse movimento, ele adiciona 2 de custo ao movimento. Ou seja, se você estava aqui e você quer vir para cá, você vai ter que pagar 1 de movimento, porque é sua estrada, mais 2 de movimento, porque tem um bárbaro. Então, inicialmente ele tem 4, então paga 3. E depois o 1 que sobra, ele consegue, porque ainda é uma estrada dele, e paga apenas 1. Se os movimentos fizerem com que a pessoa não consiga cumprir todo o movimento, ela fica no movimento possível. Ou seja, se ela tivesse vindo daqui, pagou 2 para vir para cá, tem apenas 2 e aqui custa 3. Então ela vai ficar ou aqui, ou ela pode vir para cá, pagando os 2 se quiser gastar todo o movimento, mas não é necessário. Na regra de movimentação, você tem que pagar o custo todo, você não paga o possível e continua. Você vai lembrar disso dos cavaleiros? Quando você gasta 1 trigo, você adiciona 2 de movimento à quantidade de movimentos que sua caravana pode realizar. Isso pode ser feito depois de mover a caravana da forma normal. Você só pode gastar 1 cereal por turno. Não há limites de caravanas em um mesmo local. Então pode ter uma reunião de caravanas numa mesma encruzilhada. Os jogadores, quando vão mover a caravana pela primeira vez, eles podem escolher qualquer lugar de destino, seu primeiro destino. Por quê? As caravanas elas se movimentam para os locais de destino
E quando ela chega no local, você vai puxar a primeira fichinha do símbolo correspondente ao local que você está. Quando você chega lá pela primeira vez, você não ganha nenhum dinheiro, não ganha nenhum ouro, porque você não está entregando nada, você está pegando seu primeiro serviço de entrega, né? Então, no caso, o amarelo, ele pega essa primeira ficha e ele vai virar. Então, isso aqui é a areia. Então, no caso, você vai ter esse pedido de areia, vai deixar ela virada para cima aqui. Esse nem é o vermelho, mas vamos lá. Vai deixar na sua frente, aqui, virado para cima. E agora, você precisa ir para o local onde você deve entregar areia. Então, o local que você deve entregar areia é essa aqui, ó, floresta. Então, com seus movimentos, você vai mandar a caravana para aquele local. Você não pode mais pegar fichas novas de mercadorias até que você conseguir entregar essa mercadoria. Então, durante a partida, ele foi lá e conseguiu entregar. Ao entregar a mercadoria, ele vai virar. Ele vai virar a ficha e aí para o lado do edifício, quer dizendo que representando que você agora tem um ponto de vitória e vai receber a quantidade de ouro descrita na sua caravana. Então, para cada entrega de nível 1, você ganha uma moeda de ouro. Então, você ganha a moedinha de ouro e vai para suas coisinhas. E aí, não esqueça, você imediatamente pega uma nova ficha de mercadoria para ter um novo destino para sua caravana. É o vidro, ou seja, você entregou a areia e já preparou o vidro para devolver para o castelo, para fazer os vitrais. Aí já deixa em frente, virado para cima, seu novo destino é voltar para lá. Então, a partir que o jogo avança, você vai querer avançar também sua caravana, deixar ela melhor. Então, essa aqui vai ficar do ladinho da sua carta de caravana, nível 1. E aí, para você melhorar ela para o nível 2, você tem que dar uma madeira na fase de construção, ovelha e pedra. E aí você vai virar e colocar por cima da sua antiga caravana. E agora o que acontece? Você tem 5 de movimento e ao fazer entrega você ganha 2 moedas de ouro. Esse número aqui, esse dadozinho aqui, significa que quando você estiver passando por bárbaros, você pode eliminar esses bárbaros, tipo colocar eles em outro, afugetá-los, porque tem um cavaleirozinho aqui, ó, numa rolagem de dado que dê um número igual a 6. E aí quando você aperfeiçoa de número 3, você precisa do que? Mesma coisa, madeira, ovelha e pedra. Agora nível 3 ela anda 6, 3 moedas em entrega, 6, 5 você elimina o bárbaro. Com 4 você tem que dar 2 madeiras agora, uma ovelha e uma pedra. 7 de movimento, 4 de ouro e 6, 5, 4 tira o bárbaro. E aqui é o seguinte, você anda 7, 5 de ouro por entrega. Nesse resultado você tira o bárbaro da estrada que você quer passar. E essa cartinha vale 1 ponto de vitória agora. Você chegou no nível onde você recebe 1 ponto de vitória, porque evoluiu sua caravana ao máximo. Então, como falamos, com sua caravanazinha aqui, você pode escolher passar por cima de um bárbaro, e aí no caso gastar os pontos de movimento necessários, né, porque ele adiciona mais 2 para a dificuldade, para o que você precisa gastar, né? Ou você pode expulsar o bárbaro. Então, como falado, você pode expulsar os bárbaros, e aí depende do nível da sua caravana. Quando você faz isso, você está com os movimentos, você fica na encruzilhada em frente ao bárbaro, antes de precisar gastar 2 a mais, você rola os dados, vamos dizer que está no nível máximo. Então vai lá, 5 conseguiu expulsar o bárbaro. O que acontece agora? Você pode botar esse bárbaro em qualquer caminho ou estrada que você quiser. Então nesse caso ele pode vir aqui, ó, e deixar esse bárbaro aqui. Ao fazer isso, colocando um bárbaro numa estrada de um oponente, nesse quesito, quando está expulsando através da caravana, você não rouba nenhuma matéria-prima de outro jogador, tá? E aí, com os restantes pontos de movimento, você consegue fazer o que você queria anteriormente. Caso você não consiga expulsar, você vai ter que ter as opções que lhe restam de movimento sem a opção de expulsar o bárbaro. Só pode haver um bárbaro em cada caminho que não tem estrada, né? Ou estrada. Se sair o 7 no dado, vocês podem tirar um dos bárbaros
de qualquer caminho estrada e colocá-lo em qualquer caminho ou estrada. Se você colocar esse bárbaro, o Azul Hollow 7, numa estrada de um jogador, você pode roubar uma matéria-prima da mão daquele jogador. Não pode roubar moedas de ouro. Apesar de não ter os ladrões, se sair o 7, continua a regra de caso alguém tenha mais de 7 cartas, descarte metade arredondado para baixo. Se por acaso sair o 2 ou 12 que não estão no jogo, além do outro que ficou de fora, né, porque eu coloquei o deserto, vocês rejogam o dado. O ouro tem serventia semelhante da campanha anterior, adicionando o fato dele ser importante para pagar as taxas quando você anda pelas estradas dos outros jogadores. Lembrando que quando você anda por uma estrada de outro jogador, você paga uma moeda e gasta apenas um movimento. 2 moedas de ouro podem comprar uma matéria-prima que você quiser. Você só pode comprar desse jeito apenas 2 vezes durante seu turno. Você pode conseguir ouro através das trocas normais com os outros jogadores ou através das trocas marítimas, né? 4 de um mesmo tipo por um ouro, 3 de um mesmo tipo por um ouro, dependendo que seja no porto que tenha 3 para 1 e nos outros portos especiais, né? O jogo termina quando alguém chegar a 13 pontos de vitória. Então é assim que você joga a última campanha de Mercadores e Bárbaros. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da explicação das regras de Catan, expansão Mercadores e Bárbaros. Agora você tem todas as regras explicadas para entender bem direitinho como jogar com as expansões, módulos e variantes que vem nessa expansão lançada pela Devir. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar respondê-las da melhor forma possível. Deixe seu like, sua inscrição e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam do universo de Catan. Você gosta de Catan? Qual é a melhor expansão? Está esperando mais alguma especial? Diga aí nos comentários e veja nossos vídeos sobre Catan, temos um bocado deles. Temos navegantes, cidades e cavaleiros, tudo que você precisa saber sobre Catan, beleza? E fala aí nos comentários se vocês querem ver a gente fazendo a campanha de Catan, expansão Mercadores e Bárbaros. Passar pelas 5 campanhas que tem no jogo. Seria legal? Vocês gostariam? Mostrem através dos comentários e likes. Até a próxima, pessoal. Tchau!